Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos na nossa aula do dia 18 de maio. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao processo de planejamento estratégico, que a gente já falou um pouco. Nós vamos abordar as questões do posicionamento estratégico da tomada de decisão em si. E vamos abordar principalmente nessa primeira aula um pouco sobre alguns modelos de gestão que podem ser utilizados para auxiliar nesse processo de tomada de decisão mesmo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa identificar quando a gente vai tomar uma decisão: quais são os nossos fatores críticos de sucesso? O que são os fatores críticos de sucesso? São variáveis chaves que podem ser gerenciadas pela empresa e que vão gerar para ela algum tipo de vantagem perante os concorrentes naqueles cenários identificados. Então, por exemplo, vocês identificaram uma série de cenários aí da empresa de vocês. Quais são os pontos fortes da empresa que vocês identificaram na análise ambiental interna que fazem com que ela tenha vantagens se algum daqueles cenários acontecerem? Então, isso são os fatores críticos de sucesso. Eles permitem superar as ameaças e aproveitar as oportunidades do ambiente. Então, através deles, a empresa vai conseguir aproveitar as oportunidades que surgirem ao longo do tempo. Então, por que é importante definir esses fatores críticos de sucesso? Porque as decisões serão baseadas neles. Então, após a sua definição, a empresa inicia um conjunto integrado de decisões, de posturas que ela deve seguir mesmo, de como que ela vai agir ao longo do tempo, considerando sempre esses fatores críticos de sucesso. Por exemplo, uma empresa ela é muito boa em tecnologia. Ela tem excelente equipe de desenvolvimento tecnológico, ela é muito boa em tecnologia. Ela tem que usar isso a seu favor. Então, isso é um fator crítico de sucesso para aquela empresa. E as decisões delas, todas as decisões dela, elas vão usar esse ponto forte dela para direcionar suas decisões. Por quê? Porque isso é importante, é um diferencial que ela tem, então isso vai fazer com que ela tenha uma vantagem competitiva no mercado. Então, por isso que os fatores críticos de sucesso devem ser identificados e levados em consideração para a elaboração das decisões. Tá? Ok? Como que ocorre o processo de tomada de decisão? Existem 3 diferentes tipos de processo de tomada de decisão, de acordo com as fontes, a forma como é determinada, como as coisas são decididas. O primeiro deles, a tomada de decisão baseada em procedimentos. Para quando isso é utilizado? Quando os problemas eles surgem de maneira continuada, reiterada e sistemática. Por quê? Porque esse é um tipo de tomada de decisão que se faz um checklist, se faz um roteirinho de como agir. Olha, se acontecer tal situação, a gente vai agir dessa forma. Então, faz-se esse roteirinho, né, de como agir. E isso é interessante para os problemas que surgem de maneira continuada, reiterada e sistemática, porque toda vez que aquele problema surgir, a equipe já vai ter ali um checklist do que fazer. Então, já está ali prontinho o que fazer, qual o procedimento nesse caso, né? E aí a equipe não precisa ficar tentando alternativas e isso evita erros de tomada de decisão novamente. Então, tomou-se a decisão uma vez, deu certo, faz um checklist do que tem que ser feito e todos os problemas que surgirem daquela forma vão ser resolvidos daquela forma. Isso, como eu falei, é interessante para problemas que surgem de maneira continuada e reiterada. Sempre acontece o mesmo problema, de forma contínua. Então, dá para utilizar esse tipo de tomada de decisão, ok? Outro tipo de tomada de decisão é baseada em experiências. Quando que usa isso? Quando os problemas são diferentes e complexos, e aí nesse caso pode ser utilizada a experiência. O que é isso?
você não tem informações suficientes, você não é um problema que acontece sempre, você não fez aquilo, já não aconteceu aquilo para você saber como agir, os problemas são diferentes e complexos. Aí a gente vai olhar pela experiência da pessoa que vai tomar a decisão, para ela dizer assim, olha, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já passei, pela minha experiência de gestão, a melhor opção é essa. Quando isso é interessante? Quando o tomador de decisão ele tem muita experiência. Por quê? Se for uma pessoa que começou a fazer gestão semana passada, que não tem experiência, como que vai tomar uma decisão baseada em experiência? Então, esse tipo de tomada de decisão, ele é muito comum nas empresas pequenas mesmo, porque na maior parte das vezes a decisão é tomada com base na experiência do gestor. No começo, a maior parte dos gestores não tem experiência, então isso se reflete em problemas de gestão mesmo. E aí mais para frente, com o passar do tempo, as coisas vão se acertando. Então, esse tipo de decisão, ele requer muito cuidado, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela toma sempre a mesma decisão, às vezes a pessoa ela é influenciada por suas perspectivas, suas crenças e não consegue enxergar uma outra alternativa. Às vezes a decisão ela é tão superficial que não consegue atender o problema. Então, alguns cuidados eles precisam ser tomados com relação a esse tipo de tomada de decisão, né? E geralmente ela é utilizada quando tem pouco tempo para decisão. Por quê? Porque se você tiver bastante tempo para tomar a decisão, o ideal é uma tomada de decisão baseada em análise. O que isso significa? Que quando você tem um problema complexo, desconhecido e sem um padrão definido, que são do mesmo tipo do padrão da tomada de decisão baseada em experiência, a tomada de decisão baseada em análise, ela parte de uma análise cuidadosa do problema e das opções de ações. Então, o que se faz? Qual é o problema? Por que está acontecendo? Quais as alternativas que nós temos? Quais as informações que nós temos sobre ele? Quais são as consequências de cada uma dessas alternativas? E se não fizesse elas, se fizesse outras? Então, essa análise cuidadosa do problema e das opções de ações, elas trazem informações que vão dar base para uma decisão mais acertada e com mais certeza, né? Evitando assim erros que podem causar prejuízo para a empresa. Só que ela tem desvantagens. Primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o tempo. Por quê? Se você não tem tempo para tomar decisão, se é uma decisão rápida, como que você vai fazer todo esse processo de análise? Então, o tempo é uma desvantagem. Outra desvantagem é a racionalidade limitada. Por quê? Vocês lembram o que é racionalidade limitada? A gente trabalhou lá na disciplina de teorias da administração. A racionalidade limitada, ela refere-se a que a gente tem acesso a um monte de informação, mas a gente não tem todas as informações na hora de tomar uma decisão. E aí, por conta dessa falta de algumas informações, a gente toma decisão que pode ter alguns problemas que não tem 100% de certeza, e elas podem causar alguns problemas. Então, da mesma forma, na tomada de decisão baseada em análise, a gente não tem todas as informações, o gestor não tem todas as informações, apesar de fazer a análise cuidadosa, ele não tem todas as informações. E aí a decisão dele pode ter problemas, pode ser uma decisão equivocada para aquela situação. E outro aspecto é a questão de erros de aplicação, que às vezes o gestor ele pode fazer uma série de análises, mas não compreender qual é a melhor forma, ou então ele pegar e usar essas análises para direcionar tomadas de decisões da forma como ele deseja ou como ele quer. Então tem a questão do envolvimento pessoal também. E outro aspecto é que às vezes
esse processo de tomada de decisão baseada em análise, às vezes ele fica muito na teoria. Então, faz-se uma análise do problema, das opções de ações, tudo. E aí quando chega na hora de agir, o gestor não sabe o que fazer. Porque ele não sabe colocar na prática toda aquela análise teórica que foi feita. Então são alguns aspectos dos 3 tipos de tomadas de decisão baseada em procedimentos, experiências e análise. Tá? Então, em geral, as tomadas de decisão, elas acontecem dessa forma. A gente vai focar muito mais na nossa disciplina na tomada de decisão baseada em análise. Por quê? Porque a gente defende que a gestão ela tem que ser feita com base em procedimentos, com base em planejamento estratégico, com base em análise ambiental. Então, é necessário fazer uma análise para a tomada de decisão, ok? Então, nós vamos iniciar falando um pouco dos modelos que apoiam essa tomada de decisão, tá? Então, a gente já trabalhou alguns, outros vou explicar agora. Vocês vão ver no material de vocês que não tem todos esses modelos lá. Acho que lá só tem matriz SWOT, matriz multifatorial e modelo de análise setorial de Porter. Mas eu fiz questão de trazer esses outros 4 também, porque são modelos bacanas, assim, que a gente vê bastante na literatura sobre gestão, alguns mais antigos, outros mais novos, que dão base para a decisão mesmo, que dão apoio à decisão. Então, para vocês conhecerem esses modelos e qual que é o objetivo deles e como que eles se configuram, tá? A matriz SWOT a gente já estudou, né? Que é um modelo que é as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, no lado interno, forças, fraquezas, externos, oportunidades e ameaças. Então, isso a gente já estudou na disciplina, vocês inclusive fizeram uma análise SWOT, então isso aqui eu nem vou entrar muito na discussão, ok? Aí depois a gente tem a matriz multifatorial, ou matriz de portfólio da GE. Por que é da GE? Porque ela foi aplicada na GE, na General Electric, inicialmente, então por isso matriz de portfólio da GE. Ela é usada para avaliar os negócios da organização. Então, para que a gente usa? A gente usa para ver se os meus negócios, os negócios que eu tenho na minha organização, como que eles estão em 2 dimensões básicas, atratividade setorial e presença competitiva da empresa. Então, eu vou analisar como que o meu negócio está competitivamente dentro de uma matriz da atratividade do setor. O que se leva em consideração para fazer essa análise da atratividade do setor? Como que eu analiso se um setor é atrativo, professora? É feito com base na análise externa do setor. Então, analisa-se a concorrência, a questão de legislação, grau de inovação, histórico do setor. Então, faça uma análise externa do setor para identificar. Se tem muita concorrência nesse setor, então ele deve ser atrativo. A legislação favorece? Qual que é o grau de inovação? Nós estamos em um grau de inovação alto, baixo? Qual que é o histórico desse setor? Ao longo do tempo ele foi atrativo? Ele perdeu a atratividade em algum momento? Então, essa análise, ela me dá um padrão da atratividade setorial. Outro aspecto que a gente tem que considerar é a capacidade competitiva da empresa. Então, como que a gente faz? A gente faz baseado na nossa análise interna da empresa. Então, lembra que a gente fez a análise SWOT, nossos pontos fortes e fracos? E a gente vai identificar qual que é a situação financeira da minha empresa, qual que é o poder de negociação que eu tenho, a lucratividade, os custos, a situação dos funcionários, qualificação. São vários aspectos que eu tenho que analisar que podem me dar uma vantagem competitiva, que podem fazer com que eu tenha uma presença competitiva nesse setor, ok? Então, esses são os 2 aspectos que devem ser considerados. Aqui a gente tem um modelinho, ó, da matriz multifatorial. Então, aqui do ladinho, a atratividade da indústria. Então, por exemplo, se for, ela se classifica em baixa, média ou alta. E aqui embaixo, a força da unidade de negócio também baixa, média ou alta.
Então, se eu tenho um negócio que tem baixa força, baixa competitividade baixa competitividade no mercado, no setor, então eu tenho que ver qual que é a atratividade da indústria. Se é uma atratividade baixa, eu estou numa zona de perigo, então qual que é a ideia? Sair disso, parar de sair daquele negócio, tentar encontrar outra alternativa. Agora, se eu tenho, se for numa indústria, num setor com alta atratividade, eu posso fazer um investimento seletivo e cauteloso. Por quê? Porque a minha força é baixa. E assim você vai sucessivamente nos outros quadrantes. Então, a empresa deve fazer essa análise. Qual que é a minha força, qual que é a minha força competitiva com relação à atratividade. Agora, por exemplo, se eu tenho uma alta força, se eu sou líder no mercado, naquele negócio, e se o mercado for muito atrativo, olha, investimento prioritário. Então, essa análise, ela tem a intenção de realmente dar base para a decisão, para o gestor saber qual que é a minha opção, o que eu tenho que fazer para garantir que eu não vou perder dinheiro, que eu não vou causar problemas para minha empresa. Aí você vai dizer assim, mas a gente não tem só um negócio, como que a gente faz? Aqui tem um modelinho de uma empresa, por exemplo, ela tem 4 negócios. E aí, aqui, só que aqui está invertido. Aqui é a posição competitiva da empresa, aqui do ladinho, a posição competitiva da empresa, e aqui está a atratividade da indústria. Então, ela tem um negócio que tem baixa posição competitiva e a atratividade é baixa. Ela tem esse aqui que é interessante. Ela tem um negócio que ele tem baixa posição competitiva. A empresa ela não é líder, ela ao contrário, ela está lá atrás. Só que num setor que é extremamente atrativo. Então, aqui ela vai ter que fazer uma gestão para tentar subir nesse nível de atratividade, né? Então, assim, a empresa precisa classificar os seus negócios ao longo da matriz, ok? Então, essa é a matriz da GE, matriz multifuncional, para identificar em que posição os negócios estão. Aí o outro tipo de análise que a gente já estudou também é o modelo de análise setorial de Porter, mas como a gente não fez atividade sobre ele, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, o Porter diz que são 5 forças que precisam ser analisadas em um setor. Primeira delas, poder de barganha entre os concorrentes. O que isso significa? Significa analisar qual que é o poder de barganha que você tem entre os seus fornecedores, para você identificar qual vantagem você tem se você conseguir fazer, se você consegue barganhar entre os seus concorrentes, seus fornecedores, um valor mais abaixo, essas questões. Outro aspecto, poder de barganha dos clientes. Quantos clientes conseguem exigir da minha empresa de redução de preço, mudanças, inovações, essas questões assim, promoções. Qual que é o poder de barganha que os clientes têm? Eles têm muito poder sobre a minha empresa ou têm baixo? Ameaça de novos entrantes. O que isso significa? É um setor que pode entrar a qualquer momento, que podem outras empresas entrarem e tomarem o mercado? Existem ameaças nesse setor para os novos entrantes? Existem dificuldades para os novos entrantes ou não? Outro aspecto, as ameaças de produtos substitutos. O que isso significa? O produto que eu vendo, o produto que eu produzo, ele tem outros produtos substitutos no mercado que se os clientes quiserem, eles deixam de comprar o meu produto para comprar um outro que seja substituto dele? Não necessariamente um produto igual ao meu, mas substituto?
Então, esses são aspectos, né, é outro aspecto que deve ser analisado. E por fim, a rivalidade entre os concorrentes, que é a concorrência em si, para identificar como que é essa rivalidade, como que se isso influencia na minha empresa. Então, esse é o modelo de análise setorial de Porter, a gente já viu em umas análises anteriores, então por isso que assim, vou passar de forma geral, ok? Aí tem um outro modelo, um outro tipo de análise, que é a análise de flow state. O que significa? Análise do estado de fluxo. O que é a análise do estado de fluxo? Entende-se por fluxo, primeira coisa, é um estado da consciência em que a mente e o corpo encontram-se em perfeita harmonia. Você diz, nossa professora, mas por que eu vou estudar isso? Meu Deus do céu, por que eu vou estudar isso na tomada de decisão? Porque é uma teoria, é um modelo que analisa os níveis de motivação da nossa equipe. Então, por que essa ideia do fluxo? O fluxo é aquele momento em que a pessoa, o trabalhador, o seu funcionário, ele está feliz com o trabalho. O corpo e a mente dele estão em perfeita harmonia porque ele está feliz. É um momento que a pessoa está realizando as atividades que deixam elas felizes. Que elas podem dar o seu melhor, que elas sentem que elas estão dando o seu melhor. Então, essa é a ideia da análise do estado de fluxo. É você identificar os níveis de motivação. Ela mede a motivação, né? E aí, algumas questões devem ser identificadas. Primeira coisa, a pessoa deve estar completamente envolvida no que se está fazendo. A gente sabe que se a gente vai fazer uma atividade e a gente não está completamente envolvida, a gente não faz com dedicação, a gente não faz com vontade. Então, assim, a ideia é que a pessoa ela esteja totalmente envolvida com o seu trabalho. A pessoa precisa ter objetivos e orientações claras e bem definidas. Se a gente trabalha num lugar que a gente não tem orientações claras, que a gente não tem objetivos claros, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe o que vai fazer. E isso acaba causando uma desmotivação no funcionário também. É necessário que a pessoa receba um feedback imediato. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que não está satisfazendo o trabalho. Eu acho que eu não estou fazendo um bom trabalho. Mas ela não sabe disso, ela não tem. Quantas vezes a gente já viu situações em que a pessoa estava enganada? Às vezes a pessoa achou que estava fazendo um excelente trabalho e aí chega um dia e é demitida. Então, é importante que se faça, que se dê esse feedback para o funcionário. A empresa precisa fazer isso. É importante que o funcionário saiba que a atividade que ele está fazendo é possível e que ele sabe fazer aquilo, que ele tem habilidades e competências para realizar aquilo. Porque às vezes o funcionário sente assim, meu Deus, estão me dando uma atividade que eu não consigo fazer. Eu não tenho competência para fazer isso. Então é importante que ele tenha essa clareza e que as atividades também sejam compatíveis com as habilidades e competências de cada um. Aquela questão do desenvolvimento, a pessoa sentir que ela está crescendo com o trabalho, que ela está fazendo algo positivo para o trabalho e que isso está causando um crescimento pessoal para ela também. E mais importante é ela gostar do que faz. Então a empresa ela tem que tomar cuidado com esses aspectos, ela precisa observar esses aspectos. Por quê? A ideia é que as pessoas motivadas, as pessoas, a gente sabe, a gente já estudou em gestão de pessoas, o quanto a motivação é importante nessa questão da gestão de pessoas, da questão do trabalho e do desenvolvimento da empresa como forma geral. Então, essa análise é uma análise importante para você saber como que está a sua equipe e quais as decisões que você vai tomar para melhorar essa motivação no trabalho. Tá? Aqui tem um modelinho da análise do estado de fluxo. Ó. Então, de acordo com o nível do desafio, se é baixo, se é alto, de acordo com o nível de habilidade. Então, se a pessoa ela tem baixa habilidade e um baixo nível de desafio, é algo que não desafia ela, vai levar uma apatia. Agora, se ela tem baixa habilidade e um desafio médio, ó, uma preocupação.
Se ela tem baixa habilidade e o desafio é muito alto, em geral leva uma ansiedade, tá? Olha, então aqui é o fluxo, a análise do fluxo, a matriz de análise do fluxo, do estado de fluxo. Então, de acordo com o nível de habilidade e o nível de desafio que a empresa possui, que a pessoa possui, ela vai ter uma, uma, uma característica diferente, ok? Então, esse modelinho é mais para analisar a motivação da equipe. Agora vamos para o próximo. O próximo é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto ele é bem conhecido. Provavelmente, se vocês não viram, em algum momento vocês ainda vão ver ele. O princípio de Pareto 80-20, ele parte da ideia de que 80% das consequências advém de 20% das causas. Para que serve esse Pareto? Para esse princípio, ajudar a focalizar os esforços de melhoria. Então, vamos pensar numa aplicação. Por exemplo, na área de vendas, em geral, você pode olhar que 80% das vendas de uma empresa, elas vendem aproximadamente 20% dos clientes. Então, 80% das vendas, elas vêm daqueles 20% que sempre compram com a empresa. E aí você precisa pensar, quais vão ser as estratégias que eu vou agir? Você identificando quem são que 80% dessas vendas. Quem são os responsáveis pelos 80% das suas vendas? Você identificando quem são esses clientes, você precisa adotar estratégias. A sua estratégia vai ser: você vai criar estratégias, criar ações, criar atividades, produtos específicos para aqueles seus 20% que mais compram, para agradar mais eles, porque você não pode tratar todo mundo igual. As pessoas têm diferença, você tem diferenças, você tem clientes que trazem muito mais lucro para a empresa e outros que não trazem. Você vai criar estratégias para atender esses 20%, ou você vai criar estratégias para tentar fidelizar e trazer as pessoas que estão nos outros 80%. Qual que vai ser a sua estratégia? Então é importante a empresa conhecer esses produtos, conhecer essa realidade para conseguir focalizar os esforços de melhoria. Qual que é a ideia? O que nós queremos? Outro aspecto, o princípio Pareto ele é muito utilizado na questão de defeitos, de eliminar defeitos. Então, a ideia é concentrar esforços no sentido de eliminar todos os tipos de defeitos, de eliminar os principais defeitos. Por quê? A ideia é de que eliminar todos os tipos de defeitos não é uma política eficaz. Então, a gente nunca vai conseguir eliminar todos os tipos de defeitos de uma empresa. Não vai. Numa linha de produção, jamais a gente vai conseguir eliminar todos os defeitos. O objetivo é focar nos tipos de defeitos que são responsáveis pela maioria das rejeições. Então, isso significa que 80% dos problemas advém de 20% dos defeitos. Então, a gente precisa focar nesses. Então, como que se faz uma montagem no diagrama de Pareto? Primeira coisa, você precisa buscar informações confiáveis. A partir do momento que você tem informações confiáveis, você consegue fazer essa montagem. Aqui tem um modelinho de um diagrama de Pareto, que é a montagem dessas informações do princípio de Pareto. A gente vai ver aqui, ó, eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês. Ó, são exemplos de tipos de defeito de uma empresa. Aí, ó, tem aqui, ó, não selagem no topo, não selagem no fundo, não selagem lateral, impressão borrada, caixa amassada, outros. São os defeitos que acontecem na produção de um produto. E aí você vai ver aqui embaixo, ó, por exemplo, a frequência. A não selagem no topo acontece 55 vezes, 40% das vezes. A não selagem no fundo acontece 27,9%. A não selagem lateral aparece 16,2%. Se vocês olharem o percentual acumulado, ó, 80% dos erros que acontecem são relacionados a
não selagem. Não selagem no topo, não selagem no fundo, não selagem na lateral. O restante, os outros 20%, refere-se à impressão borrada, caixa amassada e outros. Qual o defeito que a empresa deve focar em tentar resolver? A não selagem, porque 80% dos erros são de não selagem. Então, a empresa precisa focar nisso. Então, a ideia do diagrama de Pareto é isso, é identificar quais são os problemas, os defeitos que precisam ser amassados, precisam ser corrigidos, e precisa identificar, por exemplo, a questão de quais são os clientes que devem ser abordados, para adotar a estratégia que melhor convenha à ação da empresa. Ok? O modelo de cauda longa é uma ideia de um modelo que diz assim, que as empresas elas precisam mudar a sua característica de mercado de massa para mercado de nicho. O que é isso? Olha, eu produzo muito para atender muita gente, para atender a massa da população. Eu vou parar de fazer isso e vou começar a atender mais um nicho específico. Por quê? Porque geralmente a lucratividade nesses aspectos são maiores. Então, como que eu tenho que fazer isso? Ela está baseada em 3 regras gerais. Primeiro, redução de custos. Eu preciso reduzir os meus custos para tentar entrar no mercado e oferecer um preço competitivo. Eu preciso desenvolver a mentalidade do nicho. O que isso significa? Eu preciso pensar eu preciso mudar a minha ideia daquela de oferecer oferecer um produto que vai atender um monte de gente ao mesmo tempo. Não, você precisa desenvolver uma mentalidade de atender necessidades específicas para você focar no nicho. Perder o controle nos lançamentos. Meu Deus, o que significa? Perder o controle. Quando perder o controle no lançamento significa lançar vários produtos diferentes até que você encontre um que é o seu, que é o nicho que você quer, aceitou e está disposto a comprar e que você é líder. Então, você só vai saber fazendo esse tipo de perder o controle mesmo no lançamento, lançando vários produtos para você identificar qual que é o seu, ok? Aqui tem um modelinho do modelo de cauda longa, um modelo de negócios. Então, são algumas questões que você precisa levar em consideração para você mudar para o seu modelo de nicho. Esse modelo de nicho, ele vem no momento em que as plataformas digitais, a internet, elas são muito válidas. Então, por exemplo, em vez de você ter um site, por exemplo, que vende produtos de massa, é melhor você ter um site que vende produtos específicos para cada nicho. Então, aqui tem um modelinho dessa questão mesmo, ó. Então, atividades chaves, ó, melhoria contínua da plataforma, divulgação online, plataforma digital. Aí, proposta de valor, acesso a produtos ou serviços de nicho, acesso a segmentos de nicho, relacionamento, recomendações de ofertas para o seu nicho de interesse. Sabe aquelas coisas que você entra em algum site procurando, sei lá, procurando um livro de literatura francesa. Aí você entra lá, vê o livro, você fala assim, não é isso que eu quero. Aí daqui a pouco começa a aparecer para você todas as ofertas de literatura francesa de todas as lojas, aparece nas suas redes sociais, em tudo que você entra, você começa a receber. Então, porque é justamente isso, é essa a ideia, as recomendações de ofertas para o seu nicho de interesse. Então, se você for lá buscar um livro sobre literatura francesa, entende-se que você tem interesse naquilo. Então, a ideia é direcionar as ofertas justamente para quem pode ter interesse. Auxílio para a produção de cadastro de seus serviços. E aí, quais são os segmentos de clientes? Segmentos de nicho e autores de nicho. Então, a ideia é focar em grupos, né, que têm interesses específicos, que têm uma característica específica. Tá? Então, essa é a ideia do modelo de cauda longa. Aí, por fim, o ciclo do hype, que é uma metodologia aplicada para análise de tecnologias. Então, o que isso significa? Ela aponta
tecnologias emergentes e a sua assimilação no mercado. Então, ela identifica em qual ciclo, estágio de vida, qual estágio da vida, do ciclo de vida de uma tecnologia. Então, vocês lembram que a gente estudou um pouquinho sobre o ciclo de vida dos produtos? Vocês estudaram já, né? Então, ela avalia em que estágio do ciclo de vida está uma tecnologia, desde a sua criação, transformação, adoção generalizada e maturidade. Então, ela divide, esse ciclo é dividido em cinco fases. O gatilho da inovação, o pico de expectativas infladas, o vale da desilusão, o ponto de esclarecimento e o platô de produtividade. Vou mostrar para vocês agora. Ó, aqui, ó, é o início. Então, aqui começa-se a criar, né, alguns investimentos, tem algumas startups de pesquisa e desenvolvimento também, e aqui começa a surgir. Aí tem o pico das expectativas exageradas, que é quando várias pessoas começam a criar uma expectativa, os meios de comunicação começam a divulgar, e aí começa a surgir uma série de fornecedores e de adotantes iniciais que criam expectativas e começam a utilizar. Aí começa o vale da desilusão, né? Que aí começam algumas coberturas negativas na imprensa, alguns fornecedores veem que não é interessante, começa a surgir um processo de caída dessa tecnologia. Aí depois entra na rampa do esclarecimento, que significa? Entra uma nova rodada de investimento, as empresas começam a fazer alterações nessa tecnologia, começam a surgir produtos de segunda geração, desenvolvimento de metodologias e melhores práticas, e vai indo e entra no planalto da produtividade, que é quando começam quando essa tecnologia é adotada de alto crescimento, né? E a tecnologia ela entra no processo de estabilidade e produtividade. Então essa é a ideia do ciclo do hype na análise das tecnologias. Por que é importante? Porque é importante que a empresa analise o ciclo de uma tecnologia para saber quais são as consequências de eu adotar essa tecnologia ou não, o que pode acontecer comigo, essa tecnologia já é uma tecnologia boa, eu consigo mexer nela? Então, esse é um aspecto importante, principalmente para empresas que adotam tecnologias, ok? Muito bem, finalizamos aqui os nossos principais modelos. Como eu falei para vocês, alguns não estão no material, eu trouxe mais para vocês conhecerem quais são os modelos, entenderem um pouco da dinâmica deles. Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco mais de posicionamento estratégico, de decisão, quais decisões tomar, as questões de diferenciação, custos, estratégias que as empresas podem adotar. E eu deixo para vocês o material lá disponível no ambiente virtual. Não esqueçam de ler o material. Bons estudos e até a próxima aula.